Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Ressoar. Pode chegar, fica à vontade, que hoje o programa está imperdível. Você sabe o que significa Junho Vermelho? Ele é o mês da conscientização da doação de sangue e fizemos uma matéria super legal para você. E você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o empreendedor, CEO da Biomundo, Edmar Motê. E você não pode perder, hein? E no Descomplica Ressoar, o apresentador Julinho Casares compartilha dicas para melhorar o comportamento do seu cachorro. Olha, legal essa, hein? Então, não sai daí não, que o programa Ressoar tá bom demais. A gente abre o programa trazendo muita informação sobre Junho Vermelho, que é o mês dedicado à conscientização sobre doação de sangue. Então preste bem atenção. No dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Esse mês é mais conhecido como Junho Vermelho, onde foi destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Devido ao outono e inverno, época em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações de sangue estão em baixa. A necessidade do estímulo às doações se mantém em todas as épocas do ano. Porém, é essencial enfatizar que uma única doação é capaz de salvar até 4 vidas. A transfusão de sangue pode ser essencial para pessoas acidentadas, transplantadas, em procedimento cirúrgico, pacientes com complicações por Covid-19 e também para pacientes oncológicos. Segundo informações do Banco de Sangue Paulista, o estoque está baixo para os seguintes tipos de sangue: A positivo e negativo, O positivo e negativo. Na tentativa de reverter essa triste realidade, o Instituto Pedra Viva, em parceria com o Banco de Sangue Paulista, iniciou a campanha de doação de sangue. Essa campanha ela começou ano passado, em 2022. No começo do ano nós estávamos ouvindo uma reportagem num programa de rádio, onde nós ouvimos que os bancos de sangue estavam em estado crítico, por conta das festas de finais de ano e por conta também das festas de carnaval. Então eles estavam convocando as pessoas para estarem indo até os bancos de sangue doarem. Então, primeiro nós tivemos uma ideia de incentivar as pessoas a estarem indo e divulgando nas mídias sociais e colocando o instituto, né? Mas aí acabou que não teve muita adesão, como nós esperávamos. Então, em contato com o Banco de Sangue Paulista, através de uma pessoa que fez essa ponte para nós conseguimos então trazê-los até aqui e deu super certo, assim, foi bem bacana. Nós tivemos uma adesão muito boa e por isso que nós estamos repetindo essa ideia que deu certo esse ano. No ano passado nós conseguimos, de doadores, foram 100 bolsas, né, que foram aceitas. Nesse dia, foram arrecadados 111 bolsas de sangue. Dessas, 80 foram aceitas pelo Banco de Sangue Paulista. Para ser um doador, basta ter os seguintes requisitos: dormir bem na noite anterior, no mínimo 6 horas. Ter idade entre 18 a 69 anos. Caso seja menor de idade, solicitar autorização dos responsáveis. Pesar mais de 50 quilos. Não estar grávida ou amamentando. Ter boa saúde, estar bem alimentado, levar documento de identificação com foto, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Hoje todas as equipes já estão apostas, então o pessoal chega primeiro, faz um contato numa lista já elaborada, se identifica, vai para um posto para a sala de recepção. Depois disso as pessoas vão para a triagem. Da triagem elas são encaminhadas para a doação de sangue. Após a doação elas vão para uma segunda sala de espera, que é o pós-doação de sangue, e depois a partir desse momento elas estão liberadas para seguir o dia. Nós temos uma meta de doadores, a nossa expectativa é ultrapassar essa meta em 40% a 50% e ter o máximo de aproveitamento para que a gente possa contribuir com o estoque do Banco de Sangue Paulista através dessa ação do Instituto Pedra Viva, juntamente com a nossa comunidade, todo esse grupo de doadores que estão vindo para cá hoje, que se mobilizaram para estar fazendo deste dia um dia muito especial, um dia de valorização de vida, de impacto social na vida de todos aqueles que vão receber e aproveitar esse momento de doação.
Existe uma janela de 60 dias entre as doações de homens, máximo de 4 doações em um período de 1 ano. E para as mulheres, duram 90 dias, máximo de 3 doações no período de 1 ano. Também há uma janela imunológica, que é o período em que uma doença infecciosa pode ser diagnosticada através de exames de laboratório, que é o caso do Josué. Devido a essa má informação, eu deixei aí mais de 50 anos sem fazer essa doação. Mas agora tendo as informações corretas e aí agora eu estou conseguindo fazer pela primeira vez, eu acho que vai ser muito importante e dar continuidade, né, depois. Eu já doei sangue há alguns anos atrás, enfim, mas é algo assim que eu sempre achei extremamente importante. Afinal de contas, é um ato de amor e tão pequeno, né? Uma parte de nós tão pequena que muda e, enfim, pode salvar tantas vidas. Então, quando a igreja divulgou, enfim, que teria essa campanha, esse dia especial, e eu vi que seria no dia do meu aniversário, eu falei, nossa, é uma ótima oportunidade, né, de eu estar dando um presente num dia tão especial. Então, eu logo já me inscrevi. Não é a minha primeira vez, eu acredito que já seja a 4ª ou a 5ª vez. Eu doei algumas vezes nos últimos anos, mas de forma esporádica. Começou com uma ideia minha e do meu pai. A gente foi doar junto uma vez, eu acabei gostando, era mais novo na época, eu acabei entendendo a importância e continuei fazendo isso no decorrer dos anos, né? Eu acho que eu me tornei um pouco mais consciente a respeito dos outros, né? A gente que não tem, a maioria de nós não está acamado em hospital, não está nessas situações, às vezes até conhece alguém, mas quando a gente não tem contato com esse tipo de situação, a gente não acaba se sensibilizando muito com isso. Mas quando você doa um pouco do seu sangue, você percebe como um pouco de gentileza mesmo faz diferença na vida das outras pessoas. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Então, se você tem todos os requisitos para doar, não fique de fora. Seja um doador de sangue. Eu convido a todos a doarem sangue. Doar sangue salva vidas. Por isso que nós estamos aqui nesse esforço junto com o Banco de Sangue Paulista. E nós precisamos muito de cada um. Então, contribua, doe. Com certeza você vai ser ajudado e vai ajudar muitas pessoas. Minha gente, doar sangue é também salvar vidas. Então, se você pode doar, não vai perder tempo não, tá bom? E agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, mas não sai daí não. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Voltamos com o programa Ressoar e agora a presidente do Instituto, Ionice Silva, conversa com a empreendedora Edmar Motê, que é CEO da Biomundo. Bora lá? Muito boa tarde a todos. Que bom estar com você novamente aqui no nosso Conexão Social. E hoje o nosso assunto será sobre empreendedorismo e o segredo das vendas. Nós vamos falar sobre o poder de servir à humanidade, oferecendo esse serviço de excelência que contribui tanto com a transformação da vida das pessoas. E o nosso assunto hoje será sobre alimentação saudável, um serviço de que as pessoas têm a oportunidade de comprar, de levar para sua casa produtos de qualidade, viu? Bom,
E é claro que esse modelo de negócio, do qual nós vamos falar hoje, se tornou uma rede de franquias, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa história. E amar também as dicas do nosso convidado, porque, gente, ele tem 40 anos de experiência nesse setor de varejo. Já criou muitos negócios, já ajudou a vida de muitas pessoas a prosperar também, treinou pessoas, formou equipes. Então, é um negócio próspero, mas que tem um segredo muito especial por trás que a gente vai conhecer hoje. Bom, a empresa dele é focada em saúde e bem-estar, dessa que nós vamos mais falar hoje, e também ele leva muito a sério a sustentabilidade. Então fique ligado aí, viu? Porque nós vamos aprender muito com esse grande empreendedor. E eu estou falando de Edmar Moté, CEO da Biomundo. Seja muito bem-vindo, seu Edmar. Que alegria te receber aqui no nosso Conexão Social, viu? Eu que agradeço, Nisso. É você, a Record, né? De falar aí para o seu público aí. Estou muito feliz em estar aqui com você. Que bom, gente. Olha, estava conversando um pouco antes da gente começar aqui o nosso programa e eu já aprendi muito. Fico imaginando como é que vai ser a expectativa lá em cima de aprender com um mestre em empreendedorismo e vendas, como eu falei, que é o que move o nosso trabalho, né? Eu queria que você já começasse a nossa entrevista contando um pouquinho de você. Como é que você descobriu ser um grande empreendedor já desde novo, porque você começou muito cedo, né, seu Edmar? Bom, Nisso, eu sou de uma família muito humilde, né? Minha mãe dona de casa, meu pai era cabeleireiro, né? E cresci embalado por 2 sonhos, do meu pai e da minha mãe. O meu pai queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil ou médico. E o sonho da minha mãe, né? Eu tinha 14 anos, ela já falava para mim guardar dinheiro, juntar dinheiro para comprar a casa própria, né? Para ter aquela segurança, né? Aquela segurança, né? E então eu não tinha muita noção ainda das coisas, né? Mas eu comecei muito cedo, né? Como eu estava falando para você, eu tive um mentor, que era o meu cunhado, ele era libanês, e quando eu tinha 11, 12 anos, ele me levava para Guarapari, para mim ajudá-lo. Ele vendia confecções femininas, e ele acordava bem cedinho, né? E ali eu tive minha primeira aula de ponto na minha vida. Ele chegava muito cedo para estacionar a Kombi no local onde tivesse a maior visibilidade da praia, e ali ele colocava aquelas araras, né, com peças femininas, de saída de banho, biquíni, na época tinha monoquine, né? Sunga. E eu ficava ali ajudando ele, né? Tudo muito estratégico ali, para atender o público. Exatamente. Sim. Então, naquela época, Guarapari, na década de 60, o comércio era muito incipiente. Você não tinha coisa, era um comércio ou outro que tinha. Ele já tinha essa visão. Ele vinha muito em São Paulo e trazia as últimas novidades de São Paulo para a praia, para Guarapari. Então, ali eu tive a primeira aula de como escolher um ponto de venda. Mal sabia que anos depois, na minha trajetória, eu tinha que escolher centenas e milhares de pontos bem escolhido, né? Então, o meu primeiro mentor, a minha eterna gratidão. Eu tinha um emprego lá na minha cidade, que eu ganhava 3 salários, né? E teve uma construtora, que eu fui para Cachoeiro do Itapemirim, sou de Cachoeiro, para aumentar uma fábrica de cimento que tinha na cidade. Era a maior fábrica de cimento do estado e eles iam fazer uma ampliação dessa fábrica. E me convidaram para trabalhar nessa empresa, mas eu ia ganhar apenas um salário mínimo. E eu fiz as contas, imaginei, vi quantos funcionários trabalhavam lá e eu vi que tinha 400 funcionários. A maioria trabalhava como pedreiro, carpinteiro, e essa fábrica funcionava até meio-dia no sábado. E naquela época, o comércio fechava a meio-dia. Então essas pessoas não tinham oportunidade de comprar ali a bermuda, um tênis, um sapato, a calça jeans, né? De comprar suas coisas. Porque o comércio, quando ele saía da fábrica, já estava fechado. E eles queriam ir lá para a festa, para passear, bem arrumado, né? E me ofereceram um salário.
Eu larguei o 3 salários para trabalhar com 1 salário, porque eu vi uma perspectiva ali de levar essas roupas e vender ali. E, de fato, isso eu fiz, né? Eu trabalhava no departamento pessoal, então a minha inadimplência era 0. Eu vendia e já recebia na fonte. Evidentemente, eu fiz isso, comecei com uma banquinha, o negócio foi crescendo, o empreendimento foi aumentando e já tinha algumas barracas. Já estava escalando. Escalando no final de semana. Aí, infelizmente, lá Mas quem manda nessas obras, normalmente, é o engenheiro. O engenheiro ficou com ciúme do meu sucesso, né? Eu já estava ganhando mais do que ele. Então, o salário que eu ganhava era insignificante, mediante ao que eu ganhava no negócio. Né? Acho que eu devia ganhar já uns 15, 20 salários, né, nesse negócio. E aí o engenheiro meio com ciúme mandou parar com aquela operação e ali ruiu o meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio. E quando eu fiz 22 anos, quando esse engenheiro fechou o meu empreendimento, eu resolvi ir para Brasília. Né? Fiquei mais um tempo, quando as minhas reservas já estavam acabando. Quando eu já estava chegando no final, eu peguei um ônibus e fui para Brasília começar uma nova vida. Né? Lá chegando, eu fui morar numa república, na verdade era uma pensão, e essa pensão ela tinha 3 tipos de moradores. O rico ninguém, né? Você tinha ali o mais pobre, que era eu, que morava no subsolo. Tinha o subsolo. Tinha quem morava no térreo, que eram ali, e um apartamento mais arrumadinho em cima. E tinha também os apartamentos com entrada independente, que era o sonho. Então eu comecei a minha vida dessa forma em Brasília, morando numa pensão e dando um cheque pré-datado. E lá tive a oportunidade, teve um rapaz que morava lá, me ofereceu uma oportunidade para trabalhar com venda externa. A famosa venda porta a porta, né? Sim. E ele oferecia a pensão inteira nisso. Ninguém topava. Aí no segundo dia eu perguntei para ele, vem cá, você oferece para todo mundo e ninguém topa essa oportunidade. Eu acho que eu sou o único cara que topa esse negócio. Você não vai oferecer para mim, não? Ele perguntou, você topa? Eu falei, topo. E ali eu comecei a minha carreira de vendedor porta a porta em Brasília, aproveitando essa oportunidade que esse rapaz me deu. Queria que você falasse o segredo das vendas. Como é que você encarou isso e o que você aprendeu com as vendas para ser o sucesso que você é hoje? Eu aprendi com a venda, primeiro foi minha sobrevivência, né? Eu vi que a venda, tirando esse mito que venda é um dom, né? Para mim venda é processo, é treinamento, né? Eu nunca imaginei que eu tivesse dom, né? E até hoje eu não sei se eu tenho o dom. Né? Venda, para mim, é você treinar, é processo, é você se preparar. Então, eu treinava muito. Né? Eu comecei a estudar. Primeira coisa, você tem que estudar o seu produto. Você tem que entender tudo do produto. E segundo ponto, você está ali para resolver não o seu problema. Você está ali para resolver o problema do cliente. Eu acho incrível o processo de venda, sabe? Eu sou apaixonada, porque às vezes você não vende só um produto. E nem sempre é um produto, você vende uma ideia, você vende uma experiência, você vende para a pessoa a realização de um sonho, que às vezes não é só um produto, então vender é essencial para tudo, né? Eu acho tão importante você escolher um bom produto para você trabalhar. No varejo, eu tenho assim, os 4 pilares que eu sigo na minha vida, que eu aprendi um pouco na intuição e depois vi que dava certo. Primeiro, você tem que aprender as técnicas de vender. Né? Você tem que aprender a técnica de apresentar o produto. Você tem que aprender a técnica de fechar o negócio, que muita gente, na apresentação, ele se perde. Fala demais, passa do ponto. Tem o tempo certo. Né? Você tem que ouvir mais o cliente. Tem muitos vendedores que pensam que vender é falar. Você tem que sondar, procurar e não deixar saber. A pessoa pensar. Tem alguns treinamentos que até ensinam isso. Não dá tempo para a pessoa pensar, né? Essa não é a lógica certa, né? Então, é você ouvir o cliente, ver a necessidade do cliente e você ter o produto certo para suprir essa necessidade. Então, eu aprendi isso desde cedo, porque você tem que resolver o problema do cliente. Você nunca pode pensar em resolver o seu problema. Porque você resolvendo o problema do cliente, automaticamente o seu está resolvido. Né? Então, qual seriam esses pilares? Depois já como empreendedor. Que eu fui vendedor nisso. Eu saí do zero, do cheque pré-datado, eu fui mudando a minha vida mês a mês. Né?
com 2 meses eu já morava no térreo, com 3 meses eu já morava num apartamento, numa quarta independente, com 6 meses eu já estava alugando junto com um amigo meu um apartamento em Brasília. Olha só. Eu fui escalando, né, e batendo recorde de venda. E evidentemente que eu cresci, né, me tornei gerente, fiquei 2 anos como gerente e depois de 4 anos eu montei meu primeiro negócio, já capitalizado, conhecendo o processo de venda, eu montei meu primeiro negócio no ramo imobiliário em Brasília. Que demais. Isso é ser vencedor, né? Ser vencedor primeiro aqui, né? E depois você consegue fazer. Depois disso você montou alguns negócios e a gente quer focar nesse que a gente falou, de sustentabilidade, de saúde, mas eu queria que antes da gente falar da Biomundo, que você falasse um pouco do purificador de água, né? Porque é um trabalho que você também iniciou e que deu muito certo até hoje. Eu queria que você falasse um pouco de como você montou essa empresa. Eu queria ter o varejo também, eu queria ter loja no varejo. E surgiu uma oportunidade na área de purificador de água. Na época, lá atrás, isso foi já na década de 80, o que existia no mercado era o filtro de barro. Lá em Brasília, água muito suja, você tomava um copo de água, você tinha que lavar a vela. Puxa. Isso era um problema para a população. E surgiu, aqui em São Paulo, os primeiros filtros de ozônio, onde que você trocava a vela, você não precisava lavar a vela todo dia. Nem Quer dizer que o ozônio, desde aquela época, já era sucesso? Já era um sucesso. Então, quando eu vi esse filtro, foi até uns corretores que trabalhavam para mim, que levou esses filtros para Brasília. Quando eu vi, me apaixonei. E fiz a pergunta, quem é que compra esse tipo de produto? É a primeira pergunta que você tem que fazer como empreendedor. Quem são os meus clientes? E eu respondi, né? Todo mundo que bebe água pode ser meu cliente. Então são poucos, Imaginei, né? Que era muito são muito poucos, né? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e beber. Então, eu fiz essa pergunta. Aí eu comecei, em 80, eu fiz uma inovação. Pouca gente sabe, mas o primeiro shopping do Brasil é o Iguatemi da Faria Lima. O segundo shopping do Brasil é o Conjunto Nacional em Brasília. E eu botei o primeiro quiosque no shopping center do Brasil. Quer dizer, não existia na época ainda. Não existia esse modelo de quiosque em shopping center. Hoje eu brinco que eu boto muito quiosque em shopping e eles cobram uma fortuna, né? Eu falo que eu criei a cobra para me morder. Lógico que é uma brincadeira. Eu fiquei 3 anos com 3 quiosques no principal shopping da cidade. Eles não cobravam nada. No final de 3 anos de contrato, eu dei 3 bebedores de água para o shopping. E hoje é uma coisa que monetiza muito o shopping, sim, o quiosque. Então foi uma inovação. Eu montei. Então, inclusive é um grande ponto, não é? Um grande ponto. Então eu tinha, além da venda porta a porta, quiosque. E em 1987 eu montei a primeira loja, né? E eu fiz o marketing. Na época, essa loja que eu montei era pequenininha, ela tinha 23 metros. Mas eu já tinha na ideia de fazer a loja de filtro mais completa do Brasil. E eu contratei na época a Voz do Brasil, que era o Cid Moreira, para fazer a propaganda. O Cid imaginava que a maior loja de filtro do Brasil tinha 23 metros e quando eu inaugurei não tinha nem o letreiro ainda. Eu peguei aquelas fazendas, aquela material que se coloca aí de faixa. Sim. Enquanto o letreiro não ficava pronto, eu fiz aquela faixa ali e contratei o Cid Moreira. Eu já tinha a ideia que o marketing era importante, que tudo é venda, né? E abria essa loja com o Cid Moreira fazendo a divulgação e foi um sucesso. Hoje a gente tem lá 50 lojas, né? Essa loja evoluiu, a gente não vende só filtro, eletrodoméstico. Mas nós somos, há 26 anos, o maior vendedor de filtro do Brasil. Eu tenho até orgulho de dizer nisso. 90% da água consumida em Brasília passam por equipamentos vendidos no mundo dos filtros. Que demais, extraordinário. E é o que eu falei, isso é servir a humanidade, né? Quando você entrega algo que faz a diferença dessa forma, né? E aí depois você quis novamente empreender e aí você se encantou pelo mundo saudável e quis também trazer uma inovação para isso. Queria que você contasse a sua experiência, por que você criou essa empresa? Veja bem, isso aí foi até por acaso. A Biomundo, ela foi criada até um pouco na dor.
porque era uma empresa de família, era uma loja da minha família que não estava funcionando muito bem, né? Ela dava um resultado negativo. Era na área de decoração, presente, uma loja mais feminina. E o meu financeiro, ela foi bem um ano. No segundo ano empatou, no terceiro ficou vermelho. E meu tesoureiro falava assim, Edmar, vamos fechar essa loja, porque todo mês você tinha que pagar a conta dela, tá ficando vermelho. Aquela pessoa de exatas lá, que é bem né? O executivo nisso pensa assim, o negócio não está funcionando, fecha. O empreendedor tem uma cabeça diferente. Não está funcionando, ele pensa assim, o ponto é bom? O shopping é bom? Então, o que eu posso montar lá? Só troca de produto, né? Só troca de produto. Mas eu não imaginava o que botar. Aí eu vim para São Paulo, aqui em junho, tem uma feira de franquia, é a maior feira da América do Sul, e eu cheguei aqui, tinha 500 marcas, eu não sabia o que botar. Aí procurei uma coisa, procurei outra, mas queria alguma coisa que fosse uma coisa bacana, que tivesse a ver comigo e com a minha família. Minha família, eu sempre fui atleta, sempre gostei da vida saudável e me encantei nesse ramo de produtos naturais, né? Então, na época, eu não pensava de montar uma loja minha própria. Eu imaginei chegar aqui, pegar uma coisa já pronta e procurei, na época, a franquia que tinha maior número de lojas e pedi uma oportunidade de ser o franqueado em Brasília. Sim. E nessa oportunidade, o franqueador disse que Brasília já estava tudo dominado, já tinha bastante operações, que não dava, né? E eu já tinha assumido um compromisso com o shopping de montar uma operação de produtos naturais lá no shopping, no lugar dessa operação que não estava funcionando bem, que era de uma pessoa da minha família. E aí eu comecei a pensar e desenvolvi um modelo e assim montei a Biomundo, pensando de ser a mais completa loja de produtos naturais do Brasil. Que bacana. Aí eu queria que você falasse do diferencial dela, né? Porque hoje já não está mais em Brasília, já está espalhada pelo Brasil, né? Quem já frequenta sabe, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não conhecem qual é o diferencial da Biomundo. Na época, Nice, existia, eu pensei em Brasília, existiam 285 lojas que vendiam suplemento esportivo. A loja só vendia suplemento esportivo. Esse whey, esses produtos nessa linha. Tinham dezenas de lojas que vendiam produtos naturais. E tinha o granel, que era vendido na feira, no Ceasa. Então eu imaginei o seguinte, eu tenho que montar uma loja completa. Que é mais acessível esse a granel, inclusive, mais né? acessível, você democratiza a compra. A pessoa que tem 1 milhão no banco compra e quem tiver R$10 compra, porque é por peso. E com muita qualidade, né? Com muita qualidade. Então, eu criei um modelo diferente, uma loja 3 em 1. Pensando assim, se o cara vende só suplemento esportivo, ele sobrevive. Se o cara que só vende produtos naturais sobrevive, e se o cara também que vende só graneiro sobrevive, por que não montar uma loja 3 em 1? Então isso foi uma inovação. Não existia loja de produtos naturais com esses 3 segmentos numa só loja. Então, mas não foi só isso. Montar uma loja moderna. A loja que você entra na Biomundo, ela te inspira saúde. Que tem muita loja de produtos naturais que parece aquela farmacinha, que quando o cara está doente, ele vai lá comprar um remédio. A Biomundo não, é vida, é alegria. É estilo de vida, né? Estilo de vida, uma loja moderna, agradável, com preço acessível, né? E aí eu segui aqueles pilares que eu falei para você. Para um negócio dar certo, você tem que ter um bom produto, você tem que desenhar um bom produto. O que é um bom produto? Aquele produto que a maior quantidade de pessoas possíveis queira consumir. Então nós montamos a Biomundo um bom produto. Aí o segundo pilar, que é fundamental para quem quer empreender em lojas físicas, você encontrar um bom ponto. Então eu tinha um bom ponto. Numa escala de 0 a 10, o ponto da nossa loja era 9. Puxa. Passavam, eu tenho as métricas para avaliar um ponto, passava em torno de 16 pessoas por minuto em frente à nossa loja. Essa é a métrica que você desenvolveu, né, William? Tem que passar, quando shopping, acima de 13 pessoas por minuto. Essa passava 18. Puxa. Né? Eu estava no shopping, o shopping era nota 6, mas o ponto
Era maravilhoso. E era até bom que o shopping fosse nota 6, porque o boleto era nota 6. O que me importava é a quantidade de pessoas e a qualidade do público que passava em frente à loja. Sim. E nesse ponto era nota 9. Então, isso foi fundamental, escolher o ponto certo. Terceiro pilar, fundamental para quem vai montar um negócio, é quem você coloca lá para trabalhar. Aí já vem da minha expertise, né? A equipe. Eu caprichei nisso na equipe. Foi uma equipe nota 10, né? Porque eu tinha um desafio. Como eles não me aceitaram para ser franqueado, eu queria inaugurar a primeira loja com 20% a mais do que a melhor loja dos caras. Puxa vida. Né? Então eu tinha que caprichar. Então, inauguramos a loja, foi um sucesso absurdo. Aquele 20% que eu esperava se tornou 120%. Puxa vida. Aí eu animei, né? E um ano e meio em Brasília, aí eu pensei, bom, aí já é um propósito, né? Tudo que eu faço, quando se fala de excelência de negócio, eu penso querer ser melhor. Melhor daquele segmento que eu entro. Né? Então, fiquei feliz com o resultado e bati um recorde em Brasília. Nos próximos 18 meses, eu montei 23 operações. Que bacana. Agora, vocês trabalham a sustentabilidade lá também, né? Como é que vocês trabalham isso para que os clientes vejam, né? O próprio granel já é sustentável, né? Você não tem os potes, você já leva o produto, as pessoas já podem ter a oportunidade de trazer de casa, né? E você já coloca o produto já no recipiente do cliente. Você já evita muita coisa plástica, muito desperdício nesse quesito aí. Sim. Então, o granel ele já é muito sustentável por si só. Agora se tornou franquia, né? Queria que você falasse da decisão de falar, agora vou abrir, testei, criei, né? Testei, está funcionando bem, vamos partir então para a franquia. Na Biomundo, mesmo sem pensar em franquear, eu testei vários modelos de negócio. Eu montei loja de 50 metros a loja de 400 metros. Puxa vida. Porque eu queria saber se numa loja maior eu venderia na proporcionalidade do tamanho. Isso eu fui fazendo com o meu dinheiro, porque eu queria saber. Montei lojas em shopping center, montei loja de rua, eu tenho uma parceria grande com supermercado, montei lojas nas galerias comerciais do Pão de Açúcar, do Extra, do Carrefour, montei loja em aeroporto. Então, mas não foi para testar um modelo para franquia. Eu botei na consciência que eu estava botando no local certo. Tanto é que todas essas lojas deram muito certo. O insight acontece quando você tem shopping te querendo, investidor te querendo e o cliente te querendo. Aí você tem a química perfeita. Muito bom. E aí você começou e nunca mais parou. Está em quantas hoje já? Nós começamos esse modelo, a Biomundo tem 7 anos, uma empresa nova. Começamos a franquear há 3 anos. Hoje nós estamos com 170 operações. Muito bom. Inauguramos agora Manaus, o 19º estado que nós estamos presentes, estamos quase no Brasil inteiro, né? E estamos animados, né? Crescendo, desenvolvendo pessoas, formando novos empreendedores, né? Isso para mim, isso não é um trabalho. Eu tenho isso quase como fosse uma missão, né? Por isso que eu acordo todo dia animado, focado, querendo crescer o nosso negócio. Para mim é uma missão. Eu queria que você falasse agora mais um segredo de empreendedorismo, porque os que você criou deu tão certo e a gente sabe, e a gente até falava disso antes, né? Que, claro, você falou, é muito importante o produto. Sim, se não é um produto que as pessoas querem, não adianta, né? Pode ser o melhor lugar que não vai dar certo. Mas a gente sabe que é a forma de empreender, de gerir o negócio, que vai fazer dar certo, né? Queria que você desse mais alguns conselhos para as pessoas que empreenderam e não deu certo, se frustrou, ou não está dando certo, ou está querendo entrar, porque a gente sabe que o futuro é o empreendedorismo, né, Sergimar? Com certeza. Eu acho que é o seguinte, as pessoas às vezes estudam muito, sai da faculdade, aprende ali muitas fórmulas complicadas. Eu investiria em você. O que eu sugiro, invista em você.
Invista na comunicação, né? Aprenda a expor suas ideias, aprenda a apresentar seus produtos. Isso não é só na venda, não. Em todas as profissões. Você vê o advogado, não adianta ele aprender muito de lei e não saber conversar com o cliente dele. O médico... Preparar uma defesa, né? Preparar uma defesa. Ser persuasivo ali na hora de defender. Se defender, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que convencer primeiro o seu cliente, para ver se ele topa você contratá-lo. E depois, numa audiência, ele tem que expor, ele tem que se comunicar bem. Né? Eu acho que a pessoa, investindo em comunicação, quando a pessoa sabe expor as suas ideias, ele aumenta o seu valor pelo menos 50%. Então, eu sugiro investir na comunicação e aprender a vender. Vender tudo. Se você não souber vender e não souber se vender, você não arruma nenhuma namorada. Pronto, acho que... Você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Né? Muito bom. Agora, eu queria que você falasse sobre equipes, né? Porque hoje, montar uma equipe é de verdade o segredo também do sucesso. Não adianta você ter um ótimo negócio e entregar na mão de pessoas que não estão afim de fazer aquele trabalho. E eu vou além. Às vezes o próprio dono é um péssimo funcionário, porque ele mesmo trabalha mal. Às vezes ele tem uma grande oportunidade e ele deixa tudo ali e corre, vamos comprar o shopping, por exemplo, vamos deixar tudo isso aqui. Então eu acho que o segredo de montar uma equipe, formar uma boa equipe, deve ter um segredo aí, porque você forma ótimas equipes e a gente quer aprender. É importante, quando você vai montar um negócio, você ter uma visão da equipe que você vai montar. Se você não for um bom vendedor, se o dono não for um bom vendedor, ele tem que procurar no mercado um bom gerente, né? Alguém que entenda de venda, que vai ajudá-lo a montar essa equipe. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer numa entrevista é ver se a pessoa tem o quê? Atitude. A atitude é fundamental. E na entrevista, você já percebe se a pessoa tem atitude ou não. Segunda coisa fundamental, de suma importância, é alinhar a expectativa. Você tem que imaginar quanto a sua loja vai vender, que você vai ter uma base, você vai ter uma noção. Se é uma franquia, o franqueador já te passa isso. E você vai contratar uma equipe onde que você alinha a expectativa. Se aquela loja tem uma expectativa do vendedor ganhar 3 mil, 2 mil, 4 mil, não adianta se encontrar um cara fera que está querendo ganhar 20. Esse cara vai dar problema. Ele pode ficar um mês e depois ele vai sair. Então é importante você alinhar a expectativa. As expectativas. Né? Então, atitude, alinhar a expectativa e você ter um plano ali na sua loja de motivação. Você tem que colocar indicadores, né? Porque é muito ruim para quem trabalha não ter indicadores, né? Você tem que criar indicadores para o cara saber se ele é bom ou não. E na venda é simples. Você cria indicadores que pode ser para o faturamento, pode ser também para o ticket médio, pode ser para produto específico, marca própria. Por exemplo, na Biomundo, eu criei lá a nossa marca. Então, são indicadores que eu olho. Faturamento sempre, né? Ticket médio sempre. Itens por nota. Né? Nesse nosso segmento, são 3, 4 mil produtos. Né? É impossível a pessoa chegar numa loja e só comprar um produto. Só se o vendedor for muito ruim. Né? Então, você tem que ter um vendedor preparado e você dá bastante treinamento. E esse cara com atitude, então ele vai trabalhar. Agora, você tem que ter uma política de remuneração. Você tem que pagar bem os bons profissionais. Né? Então, vamos lá. Atitude, alinhar a expectativa, preparar a sua equipe e motivar com campanha específica, criando metodologia e índice e você acompanhar esse índice no dia a dia. Não adianta também, Nis, você acompanhar só no final do mês. É diário. Acompanhamento diário. Porque depois, no final do mês, não tem jeito. Né? Aí a Inês é morta. Já aconteceu tudo. Você tem que acompanhar diariamente e dar o feedback diariamente para a sua equipe. Que legal. Agora, depois de 40 anos empreendendo e com todo esse gás, essa força, tem aí um motivo, né? Queria que você falasse dessa motivação, porque você gosta de servir a humanidade, como eu falei no começo. Mas qual o segredo para você se manter tão motivado assim? Eu acho que o empreendedorismo mudou a minha vida.
Eu vim de uma família muito humilde, transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E eu penso fazer isso também com a família de pessoas. Quantas pessoas que nós já formamos na área de venda, quantas pessoas nós já transformamos a vida justamente fazendo esse tipo de treinamento. Eu dedico muitas horas do meu dia para ajudar as pessoas, né? Toda vez que alguma empresa me chama, eu vou. Toda vez que o Sebrae me chama, eu vou. O Sesc me chama, eu vou. Sem cobrar nada. Porque eu acho que tudo que eu aprendi, alguém me deu, né? Então você tem que retribuir com um processo. Você tem que devolver isso para as pessoas, né? Extraordinário. Poxa, muito legal mesmo. Agora, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria deixar esse momento para você ficar à vontade para deixar uma mensagem para o pessoal de casa, dentre tantas que você já falou, mas aquela que de repente você veio preparado no coração para falar. Eu falei aqui muito sobre venda e eu vou terminar falando sobre venda. Se você quer montar um negócio, procura uma boa franquia, né? Uma franquia que tenha como princípio as boas práticas, né? Porque atrás de uma franquia tem pessoas. É importante você saber quem está por trás da marca, né? Então, quando a pessoa entra lá na Biomundo, eu faço questão, antes de fechar o negócio, que vá em Brasília. Vai em Brasília conhecer a estrutura, conhecer as pessoas, respirar aquele ar ali, ver se é aquele ar que ele quer entrar, né? Porque isso é importante, né? Então, e foque nas vendas. Se você já é um bom vendedor, se você gosta de vender, você já tem meio caminho andado. Se você nunca vendeu, não se preocupe também não. É só você treinar o processo, né? Todas as boas empresas têm um processo de vendas, tem um processo já todo programado. Então, foque nas vendas, porque isso, no final das contas, é o que vai te levar ao sucesso. Esquece, como eu falei antes, esquece essa parte de, no início, muito processo, muito TI, muito investimento. Não, foque nas vendas, venda bastante, desorganize bastante, junte bastante dinheiro, aí depois você organiza a sua empresa. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês de final, venda, 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 venda muito, que vai dar certo. Muito bom, eu peguei esse conselho aqui para mim também, eu acho isso extraordinário. Vender é a coisa mais extraordinária que existe, acredite, né? Principalmente quando você vende os produtos certos, que atende a necessidade das pessoas, você está servindo a humanidade. E todo mundo faz isso, o tempo todo, e não se percebe, né? Muito bom. E para as pessoas te encontrar, queria que você deixasse um contato. É só entrar no site, né, da Biomundo, né, www.biomundo.com.br, que será um prazer. Lá também, quem quiser falar comigo, meu telefone é disponível, eu falo com todos os franqueados, e até para entrar na Biomundo tem que falar comigo. Que legal. Será um prazer, a gente está no processo hoje de expansão nisso, muito bacana, nós estamos aí com 170 lojas, e você já passou daquela fase de instabilidade, né? Mas também nós não estamos grandes o suficiente onde que não tem oportunidade. Sim. Né? Nós somos naquele tamanho bacana. Estamos preparados, mas tem muita oportunidade no Brasil ainda. Então será um prazer vocês falar comigo, falar na Biomundo, será um prazer atender, bater um papo com vocês aí. Será um prazer. Muito bom. Queria te agradecer, viu? A gente ficou encantado aqui com a sua história, com tudo que a gente aprendeu. Muito obrigada. Volte outras vezes. Espero que as pessoas de casa aproveitem tudo isso que você falou aqui. E quem quiser montar um negócio ou até mesmo uma franquia, para te procurar, e vai ser muito bacana. Muito obrigada e parabéns por sua história, viu? Eu te agradeço nisso também, a oportunidade, a TV Record, né? Tá aqui com vocês. E quando for, toda vez pode me chamar que estarei presente aí. Muito bom. Foi uma honra. Muito obrigado. A gente vai chamar sim, viu? Gente, que bacana, né? Conhecer a história do Edmar e saber como se monta um negócio e como é que faz ele ser sustentável, como é que faz ele dar certo. Espero que você realmente aproveite tudo isso
Foi de coração que ele falou, como ele diz, ele doa isso, ele compartilha isso e a gente está muito feliz de contar essa história aqui para vocês, viu? Um grande abraço, eu peço para você entrar lá no site, conhecer a Biomundo, para entrar no nosso Instagram, no Instagram da Biomundo, no Instagram do Ressoar, no meu também, e nos seguir. Vai ser um prazer receber vocês lá. Um grande abraço, um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Edmar, por dividir aí tanta informação. Eu gostei muito e se você também curtiu, pode revelar no nosso canal do YouTube. É só entrar, se inscrever e aí você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. Chegou o Descomplica Ressoar. Hoje o apresentador Julinho Casares vai dar dicas pra gente para melhorar o comportamento do seu animalzinho de estimação, ou melhor, do seu cachorro. Bora? Fala galera, eu sou Julinho Casares, apresentador de TV aqui da Record e também especialista em pets, e hoje eu estou participando do Descomplica Ressoar. Hoje eu quero dar algumas dicas para você melhorar o comportamento do seu melhor amigo, do seu pet, aí na sua casa. Então a primeira dica é para você receber visitas com conforto, com tranquilidade, porque eu sei que tem muita gente que tem cachorro em casa e quando a visita chega, não para de pular na visita, não para de latir, e isso pode ser muito incômodo, tanto para o dono da casa quanto para a visita, né? Então, para você receber da melhor forma possível, primeiro passo, você colocar uma guia de pescoço no seu pet dentro de casa. Eu sei que é uma coisa incomum você colocar a guia dentro de casa, mas é algo muito importante para ele entender que ele vai ter limites e regras ali na sua casa. Você colocando isso, sem a visita ter chego na sua casa, manda ele sentar, deitar, um comando básico que ele já saiba fazer, ou ensine ele um comando básico ali, pode ser só de sentar, dá um petisco, recompensa ele. Isso você vai treinar sozinho antes da visita chegar. No dia que a visita for chegar, você vai fazer um treinamento. Abriu a porta, manda ele sentar, ficar. Manda a visita subir e manda ele ignorar a visita e a visita ignorar ele. É muito importante que a visita entre pela casa sem ao menos olhar para ele. Esse contato visual já é uma forma de interação e de recompensa para ele. Então, a melhor coisa é a visita ignorar o pet e o pet ignorar a visita. Se o pet ignorou, não latiu, você levou ele para o lado, mandou ele deitar, dá um petisco para ele, recompensa ele, tem que recompensar ele no momento certo em que ele fez algo que te agrade, que é ignorar e não pular na visita. Isso vai demorar, vai ter que ter bastante paciência, até porque os pets não vão entender de primeira o que está acontecendo ali, e depois você vai começar a ensinar ele da forma correta. E depois com a guia, você vai poder soltar ele quando ele estiver mais calmo, mais tranquilo, quando a visita já tiver 20 minutos na sua casa, sentada, numa boa, aí ele vai entender que ele vai ser solto, e essa recompensa de ser solto dentro da casa é no momento que ele tiver com a energia lá embaixo e que a visita vai estar bem tranquila, sentada no sofá, e aí ele vai começar a entender que vai ter uma nova vida, uma nova rotina e vai ser melhor para ele e para a visita. Durante a pandemia aumentou muito o número de cães dentro das casas, dos apartamentos, as pessoas estavam se sentindo muito sozinhas e acolheram um bichinho, seja um gato, um cachorro, para dentro de casa. Mas isso causou muito problema no comportamento do pet em casa, porque muitos deles ficaram acostumados ali com os donos o dia todo do lado e as pessoas depois voltaram para os trabalhos, os compromissos, as rotinas originais, e aí esse pet começou a sofrer, porque do nada o tutor saiu e ele ficou sozinho em casa. E aí veio o estresse, né, a ansiedade de separação do pet. Então, a segunda dica é para te ajudar a diminuir essa ansiedade do pet. Os cães são cães que gostam de rotina, são animais de rotina, então eles gostam de ter os horários certinhos dele ali, horário de comer, horário de passear, horário de brincar, de descansar, de ir para a caminha dormir. Então a gente precisa criar essa rotina para os pets. A gente tem as nossas rotinas de trabalho, de acordar, tomar café da manhã, jantar, fazer exercício físico, e os pets é a mesma coisa. Então você precisa criar essa rotina na sua casa. Um horário fixo para dar o café da manhã dele, a ração dele, horário fixo para fazer aí os exercícios, atividades físicas. Se você conseguir, o mais indicado é você sair de 2 a 3 vezes por dia para fazer atividade física na rua, caminhadas de 30 a 40 minutos se você conseguir. Isso é muito importante para os pets diminuírem essa ansiedade de separação e também esse comportamento ativo e de quebrar e pegar as coisas na sua casa. E para você também, exercício físico é muito importante. Essa é uma dica muito válida
vida que vai mudar bastante aí a rotina da sua casa e também o comportamento do seu pet. Muitas coisas pequenas que você mudar no dia a dia vai realmente mudar bastante a vida do seu pet. E final de semana, se você conseguir ir para um parque, fazer um passeio maior, passar o dia com o seu pet dando atenção, e lembrando que na sua casa, quando você estiver com ele, não dê atenção 100% do tempo que você estiver na sua casa, e sim naqueles momentos em que você pode recompensá-lo. De manhã ele comeu, fez as necessidades no lugar certo, dá um abraço, dá um beijo, mas às vezes o comportamento excessivo de carinho, de amor, isso pode criar uma dependência do pet em você e aí ele pode criar bastante essa ansiedade de separação. Então, crie uma rotina nova para você e para o seu pet e sejam felizes juntos, que eu tenho certeza que vai mudar bastante coisa na sua casa e você e ele vão ser muito felizes juntos, tá bom? E o programa de hoje chegou ao fim, mas não se esqueça, para você ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Alexandre Alcântara: acredite em si próprio e chegará um dia em que o seu esforço será motivação aos desacreditados. Legal, né? Meu povo, grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?